Olá, ouvinte! Esse é o podcast do professor Leonardo Campos sobre o trovadorismo, movimento que demarca as manifestações literárias na Idade Média. Eu sou Emerson Miranda, jornalista que dividirá a empreitada de aprendizado com Tainá Ribeiro. Hoje vamos falar de cantigas, compreender o contexto histórico medieval e ainda fazer associações com estas manifestações na contemporaneidade. Preparada, Tainá? Seja bem-vinda a esta empreitada de muito conhecimento. Olá, Emerson, obrigada. Hoje estamos aqui mais uma vez com o nosso professor Leonardo, idealizador desta série de podcasts sobre literatura e cultura. O tema de hoje, como você já mencionou, é uma abordagem das manifestações literárias em língua portuguesa na Idade Média. A nossa primeira pergunta é básica. Professor Leonardo, o que podemos definir como trovadorismo? Olá, Emerson. Olá, Tainá. Obrigado mais uma vez pela interatividade aqui para levar a literatura para os nossos jovens interessados nesses conteúdos culturais, né? Basicamente, trovadorismo, né, é um estilo de época surgido na Idade Média. Foi um período histórico de predominância do teocentrismo, ou seja, aquela ideia de que Deus é o centro de tudo. A Igreja Católica exercia total domínio no Ocidente nessa época, e nesse contexto surgiram as cantigas trovadorescas, também chamadas de provençais, que são as cantigas de amor, amigo, escárnio e maldizer, que nós vamos falar um pouquinho mais, daqui a pouquinho. Então, foi um período que durou bastante tempo. A sociedade medieval, entender esse contexto também é muito importante para compreender como acontecia, como essas manifestações literárias surgiram. Foi a época em que a Europa estava dividida em clero, nobreza e povo. A Igreja Católica, como eu já mencionei, era detentora do poder político e econômico nesta época. A maioria da população, a gente tem que reafirmar, era analfabeta. A escrita e a leitura estavam restritas ao clero e alguns nobres. Os livros ainda em começo de processo de publicação eram muito caros. A sua reprodução era feita por copistas, então eram livros manuscritos. Foi uma época de muitas guerras, foi uma época de cruzadas, foi uma época de expansão territorial. Artisticamente falando, esse movimento era de poesia cantada, era diferente desse padrão de poesia que a gente conhece hoje nos blogs, nos sites e tudo mais. Possui uma vertente lírica, lírico-amorosa, ou que eram as cantigas de amor e de amigo, e a vertente satírica. Importante observar, e os ouvintes vão acompanhar ao longo do nosso podcast, que essas manifestações elas não ficaram lá na Idade Média, elas atravessaram, e a gente encontra ainda ressonâncias, desdobramentos dessas manifestações desse estilo literário ainda na contemporaneidade. Nas cantigas de amigo, de amor, predominavam o sofrimento, a ideia da saudade. Nas cantigas satíricas a gente tinha críticas às pessoas ou aos costumes da época. Muitos trabalhos têm a autoria muito imprecisa. As cantigas eram publicadas em cancioneiros, foram organizadas em cancioneiros. Portugal, se separou do reino de Leão e Castela em 1140, tornou-se o país independente. O galego português era o idioma falado até então, e neste período aí é o período que a gente define então como o surgimento da literatura portuguesa, e nós temos a Cantiga da Ribeirinha como podemos dizer assim, como um marco, o texto que inaugurou a literatura portuguesa neste período. Esses cancioneiros, como eu comentei, eles são coletâneas de textos medievais que foram preservados. Então a gente tem o cancioneiro da Vaticana, o cancioneiro da Biblioteca Nacional, o cancioneiro da Ajuda. Eles foram os responsáveis, os suportes para permitir que essas cantigas chegassem, no caso, até nós, e se manifestassem, chegassem próximas da atualidade, pudessem ser alvo de pesquisas e tudo mais. Então é um período muito rico, é um período inicial das primeiras manifestações.
e que eu trabalho na sala de aula, geralmente muito associado com filmes, com músicas, com pinturas também, que eu acho que é a maneira, é a estratégia da gente trabalhar a literatura relacionada com a cultura. Agora vamos falar de amor e saúde. Professor Leonardo, sobre as cantigas de amor e amigo, como elas se caracterizaram e funcionavam? Só um detalhe, né, Emerson? Cantigas de... Vamos falar de amor e de saudade, né? Acabou saindo saúde aí, mas enfim. Essas cantigas, elas foram divididas, como já falei anteriormente, em 4 tipos: amigo, amor, escárnio e maldizer. Então, falando primeiro das duas primeiras, né, do primeiro bloco, as cantigas de amigo, elas manifestam uma paixão infeliz, a ideia de um amor não correspondido do trovador pela sua dama, a mulher tratada num grau assim de superioridade por meio de adjetivos que a exaltam, como senhora, como dona. Seu nome jamais, né, é revelado pelo trovador. Temos o eu lírico, sempre masculino. Essa dama, né, essa senhora é um membro da corte. O trovador é como as canções de amor de hoje, né? O trovador, ele se diz como um coitado, um cativo, um enlouquecido, um homem sofredor. Essa dama, essa senhora, né, exaltada, ela é caracterizada por suas qualidades físicas, morais e sociais. É uma mulher idealizada, né? São canções, as cantigas de amor, né? As cantigas de amor, elas são compostas em redondilha maior, né? Que são 7 sílabas poéticas. Muitas apresentam refrão e retratam a chamada vassalagem amorosa, né? Que o trovador, ele se comporta como um vassalo e a sua dama é a suzerana, isto é, servo e senhora, em consonância, né? Em ligação com o que acontecia com a estrutura da sociedade feudal. É por isso que é muito importante compreender o contexto histórico para estudar literatura, sempre. As cantigas de amigo, né, trata da temática da saudade. Então elas colocam em evidência a relação amorosa concreta entre pessoas do campo. Esse eu lírico é feminino, ou seja, é um trovador, homem que produziu, mas a voz da poesia, ela é feminina. Então essa mulher, amiga, ela vai manifestar um sentimento de saudade pela ausência do seu amigo. Quando a gente fala amigo aí, aspas, né, que pode ser o namorado, o amante, o interesse amoroso. Os compositores, como eu já falei, são homens, né? O trovador, eles que criam esse eu lírico feminino. Esse cenário, ele caracteriza um ambiente campesino, né? Além da mulher e seu amigo, outros personagens podem aparecer, como mães, amigas, irmãs. São muito multifacetadas essas cantigas, né? Apresentam refrão também, e os versos, eles costumavam ser compostos em redondilha menor, que são as 5 sílabas poéticas. Agora vamos falar de humor e sátira. Professor Leonardo, sobre as cantigas de escárnio e maldizer, como elas se caracterizaram e funcionavam? Exatamente, vamos falar agora de escárnio e maldizer, né, que são bem interessantes, são bem divertidas, né, essas cantigas. Pensar que Gregório de Matos, pensar que diversos autores, inclusive contemporâneos, ainda produzem cantigas, né, num outro formato adaptado para o nosso contexto histórico, né? Então, assim, as cantigas de escárnio, elas faziam o quê? Elas teciam críticas ao comportamento social, trabalhavam com palavras de duplo sentido, trabalhavam com ironias, trocadilhos. Geralmente não se tinha uma identificação direta dessa pessoa que era atacada. E as cantigas de maldizer, elas eram críticas feitas de maneira explícita. Você identificava a pessoa satirizada, né? Trabalhava com uma linguagem ofensiva, com palavrões. Então, eram cantigas polêmicas, né? E que causavam, vamos dizer assim, um furdunço naquele período. Professor Leonardo, em suas aulas, você me disse que sempre traça associações entre o trovadorismo e produções culturais mais recentes, permitindo ao estudante um elo entre períodos distintos no processo de aprendizagem. Comenta pra gente, achei interessante. Muitas. A gente tem a questão
do cânone, né? Ou seja, das músicas sofisticadas, e tem aquelas músicas mais populares, né? Então eu falo sobre todas elas, porque eu acho que é uma alternativa de você permitir, né, ampliar, digamos assim, a visão do estudante e não fechar só em determinados nichos, né? Ficar na Santíssima Trindade da MPB, que é Chico Buarque, Caetano Veloso e Gilberto Gil, que são maravilhosos também, obviamente. Renato Russo, né, Legião Urbana, Metal contra as Nuvens, então é uma letra muito rica em elementos que fazem menção ao período medieval, às novelas de cavalaria, a relação entre servo e senhor, que são coisas próprias, né, do trovadorismo, trazidos logicamente para uma ótica modernizada, né, contemporânea, vamos dizer assim. Temos também Atrás da Porta, que é uma composição de Chico Buarque, que também faz uma referência, né, à cantiga de Amigo, né? Acho que eu acredito que tem uma versão, na verdade ela foi eternizada pela voz de Elis Regina, né? Que traz aí em toda a sua emoção e tudo, né? Um eu lírico que conta como foi abandonada. Então tem várias características, né? Escrita em primeira pessoa, a declaração de amor diante da despedida, uma espécie de servidão amorosa, né? O sofrimento amoroso, esse amado que se torna assim um ser inatingível, né? Esse cara de Caetano Veloso, que é uma representação também de cantiga de amigo, né? Uma composição breve, singela, que fala da voz de uma mulher apaixonada. Então na letra da música a gente pode observar, por exemplo, que a mulher está apaixonada, deseja esse homem a todo tempo na sua vida, mas esse é um homem que vai embora durante a madrugada. Então é uma letra que também dialoga. Luísa, composição de Tom Jobim, né, que foi até trilha de novela da Globo, também faz menção ao trovador, fala sobre essa questão da servidão amorosa, da paixão, também é muito interessante. E claro, nós temos as diversas aí versões pop, né, as músicas mais, digamos assim, mais populares. Latino trabalha, por exemplo, em Renata, né, com a cantiga de Maldizer. Ele faz uma sátira direta e chega até às vezes algumas agressões verbais, né, para falar dessa, digamos assim, dessa mulher que o trouxe tanto transtorno. A dupla trabalha com sertanejo, né, Maiara e Maraísa, por exemplo, tem uma letra, uma canção que se chama Quem Ensinou Fui Eu. É uma cantiga que o nome não aparece, mas é de maneira indireta, né, e utiliza muito duplo sentido. Henrique e Juliano, outra dupla sertaneja também, tem uma música chamada O Céu Explica Tudo, que é a cara assim de uma cantiga de amor, né? O foco nas qualidades da mulher amada, o trovador se coloca numa posição de vassalagem, né, de inferior, e o amor não correspondido é o tema principal, vamos dizer assim. E cantigas de amigo, nós temos aí o eu lírico, né, a voz, toda a subjetividade de ausência, música cantada aí por Marília Mendonça, né, e que trata também, né, de uma mulher que sente saudade, que lamenta pela falta do amado. São muitas, gente, são muitas canções, são muitas produções. E eu acho que quando você leva a MPB, leva o cânone, leva o pop, leva filmes, leva pinturas, leva tudo isso para a sala de aula, você permite uma aprendizagem muito mais rica e, consequentemente, assertiva. A cultura cinematográfica também está muito presente em suas jornadas em sala de aula. Filmes para ampliar a visão e permitir mais reflexão sobre o trovadorismo. Tem dicas para os nossos ouvintes? Verdade, Tainá. Quem é meu aluno, quem me conhece, sabe que eu utilizo muito quadrinhos, que eu utilizo música, que eu utilizo game, trabalho com metodologias ativas. Mas é muito importante a questão do cinema, não por eu ser um cinéfilo e crítico de cinema também, né? Mas é porque através do cinema você permite a expansão desse imaginário de determinadas épocas para os estudantes.
Então você permite que o estudante mergulhe naquele contexto histórico, observe, veja as representações. Então nos filmes você tem direção de fotografia, cenografia, direção de arte, figurinos, trilha sonora, desempenho dramático, né, o roteiro. Então todos esses elementos aí justapostos, né, eles permitem que você observe, sinta, entenda ou pense como as coisas funcionavam neste contexto histórico. Então vai muito além de você levar o entretenimento para a sala de aula, né, mas é também uma alternativa para você ampliar, né, o repertório cultural dos estudantes e também permitir que aquele conteúdo chegue de uma forma mais lúdica, chegue de uma maneira mais... Agora tem que ser também associado com atividades, tem que ter questionário, tem que ter resolução de questões, tem que ter debate, comentário, não é simplesmente passar o filme, exibir o filme e deixar lá e só, sabe? Então a gente tem, por exemplo, Excalibur, de 1981, né, que narra as aventuras do rei Arthur, fala da questão da Távola Redonda. O Nome da Rosa, que é um clássico que você estuda no ensino fundamental, médio, ensino superior, pós-graduação. Tristão e Isolda, que fala da famosa lenda celta, né, nessa adaptação dirigida por Ridley Scott, que lembra muito Romeu e Julieta. Coração de Cavaleiro também, que vai falar um pouquinho sobre essa questão dos relacionamentos amorosos nesta época. Tem outras produções também, né, que eu trabalho. Cruzada, né, outro filme do Ridley Scott também, que trabalha, que permite que a gente adentre nesse contexto histórico e entenda mais ou menos como as coisas aconteciam. Então não quer dizer que esses filmes vão ser fidedignos, vão falar como era de fato, como aconteciam exatamente as coisas, mas eles permitem que a gente reflita e entenda esses contextos históricos e faça com que o aprendizado da literatura esteja ali o mais próximo possível do aluno, né, da imaginação. Finalizamos mais uma empreitada de aprendizado. Esse foi mais um podcast do professor Leonardo Campos sobre literatura e cultura, numa parceria com o Portal Bahia para você. Nas próximas edições, mais movimentos literários no projeto focado em disseminar o conhecimento de maneira leve e descontraída. Até mais, ouvinte. Até a próxima, Tainá Ribeiro. Obrigada, Emerson. Mais uma vez agradecemos ao professor Leonardo Campos pela jornada de sabedoria. Você, ouvinte, não esquece, hein? Faça os seus mapas mentais, organize os seus conteúdos e otimize a rotina de estudos. Até a próxima!